Olá, graça e paz. Hoje a nossa reflexão é sobre o azeite da viúva. A mensagem está em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, que diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas, vasilhas não poucas. Então, entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto ele mostra completamente a providência de Deus de uma forma sobrenatural, em aquilo que é espiritual e não aquilo que é material, aquilo que é humanamente possível de ser alcançado. Quando a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida em relação ao plano espiritual, a gente vê que esse texto mostra algo muito completo e muito direcionado para cada um de nós. Qual é o seu azeite? A palavra de Deus diz que essa mulher, ela perdeu tudo de uma hora para outra, né? Porque o esposo morreu e o credor veio tomar dela os 2 filhos que ela tinha. E ela não tinha como pagar aquela dívida. E aí ela clamou ao profeta, uma pessoa que liberou essa palavra na vida dela, através da palavra, pela fé. E essa palavra veio de encontro à situação dela. E aí o que ela fez? Ela obedeceu. Mas quais são os passos? Quais são as chaves que a gente lê nesse texto? A gente vê o primeiro lugar. Vai lá, pega vasilhas emprestadas, ou seja, pega a provisão, a estrutura do que você acha que vai jorrar. Quantas vasilhas você quer vender de azeite? 5, 10, 20, 50, 80, 3. Pegue vasilhas emprestadas dos vizinhos. Aí você vai entrar na sua casa, vai fechar a sua porta, ou seja, você não vai falar com ninguém, você vai ter uma intimidade entre você, os seus filhos, né, a tua casa. Você vai fechar a porta e um milagre acontece na porta fechada. Aqui existem já algumas chaves. Primeiro, vá e defina o tamanho do seu milagre, né? Quantas vasilhas você quer? Mesmo assim, ela pegou algumas vasilhas e quando o azeite parou de jorrar, foi o suficiente, porque Eliseu virou e falou assim: agora você vai pagar a tua dívida com o credor e você e seus filhos vão viver do resto. Ou seja, o segredo, a parte espiritual que estava com ela, estava ali dentro da casa dela já. E a partir dali, ali iria jorrar algo que a sustentasse, a ela e os seus 2 filhos. Então isso a gente pode aplicar nos dias de hoje, cada um ao seu contexto, sabendo que Deus, ele pode fazer jorrar aquilo que está dentro do seu coração, da sua casa, as suas experiências, aquilo que você faz muito bem feito, aquilo que você tem dentro da sua casa. Ela falou: não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. E o que você tem na sua casa, né? Qual é o seu azeite? E o que você tem que, pela fé, pela palavra, pela graça de Deus, pode começar a jorrar e você pode viver disso. Quando a gente pensa sobre chaves, ela pegou vasilhas emprestadas dos vizinhos, e a partir dessas vasilhas ela encheu todas elas, conseguiu vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do resto, pela palavra, pela fé que o profeta liberou na vida dela. E olha só que interessante, quando ela foi falar com Eliseu, ela disse: olha, o senhor sabe que meu marido temia o Senhor. Ou seja, ela não era uma pessoa que estava afastada, que não temia a Deus, ela era uma pessoa que esposa de um homem que era temente ao Senhor e que faleceu.
Deus, ele não vai deixar ninguém, nenhum dos seus filhos, à mercê de qualquer vulnerabilidade. Deus não vai deixar ninguém perecer. O justo, ele vive pela fé. E a palavra de Deus também diz, né? Nunca viu o justo mendigar o pão. A gente, buscando a presença de Deus, buscando ter uma vida conforme que Deus quer, aos poucos, dia após dia, Deus vai olhando e nos esquadrinhando o coração. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você tem vivido, as circunstâncias ao seu redor, e quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a gente vive pela fé, porque mais às vezes situações aparecem ao nosso redor que são desfavoráveis a nós. Qualquer pessoa pode passar por isso. A diferença é que quando a gente está com Deus, Deus supre de forma sobrenatural. Aqui a gente pode ver também que quando ela foi falar com o profeta, dizendo que o esposo dela era temente a Deus, o profeta virou e falou: olha, o que você tem aí? O que você tem? O que você sabe fazer? O que você tem dentro da sua casa? Que você pode vender ou usar? Sempre vai partir de um pequeno detalhe, uma coisa. Nesse caso, né, ela não criou algo do nada, como Deus faz, haja luz e houve luz. Ela pegou um detalhe, né, eu tenho uma botija de azeite. E ele virou e falou assim, então é isso que vai jorrar. Pega a vasilha de azeite, empreste vasilhas dos vizinhos, encha cada uma delas, venda, pague sua dívida e viva do resto você e seus filhos. Ela foi lá, emprestou as vasilhas, não falou com ninguém. Entrou, fechou a porta. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa, Deus ele faz milagres de portas fechadas. Se as pessoas souberem dos planos de Deus na sua vida, elas vão, não todas, né? Mas a grande maioria que não torce por você e que vive ao seu lado, pode virar e dizer assim: não, vamos minar, vamos enterrar os poços, vamos impedir que essa pessoa alcance isso. E a gente vê que é uma chave espiritual. Não fale do que você tem de planos com Deus. Isso é seu, é entre você e Deus. Assim você vai conseguir chegar na sua casa, fechar a sua porta, você e teus filhos ou você e sua família. E você pode ver o milagre acontecer dentro da sua casa. Os maiores tesouros que a gente tem são os tesouros que acontecem no sobrenatural entre a gente e Deus. Aquilo que a gente não compartilha com as pessoas, mas aquilo que a gente glorifica a Deus pelas maravilhas que Ele faz na nossa vida. Então, quando a gente depende de pessoas, a gente acaba se enlaçando. Agora, quando a gente depende de Deus, a gente vê o milagre acontecer. Nesse caso, a gente viu que tem várias vertentes, né? Tem a interpretação de ter acontecido isso de forma literal, de que realmente aconteceu, e creio que isso também aconteceu. E também tem a vertente espiritual. Como que a gente pode aplicar isso para os dias de hoje na nossa vida? Apresente diante de Deus. Ela apresentou diante do profeta. Explique a sua causa. Ela disse: meu esposo faleceu, ele era temente ao Senhor. Né? Você não foi pedir algo para alguém que você não conhece, você foi pedir algo para o teu pai, para Deus, né? Para o profeta que representava Deus naquele momento, que falava e profetizava palavras ditas diretamente do coração de Deus para as pessoas. Depois ela fez o quê? Obedeceu. Disse o que ela tinha na casa dela e obedeceu o comando que o profeta tinha dito. Ou seja, vai para casa, fecha a porta, empresta a vasilha de todo mundo, fecha a porta e lá dentro enche as vasilhas e aí você vai vender e vai viver do resto. Venda, paga as dívidas e o que você tem ali, viva do resto. O azeite parou de jorrar quando acabaram as vasilhas. Então, pensa que tudo depende do contexto e de todos os detalhes, né? Quando a gente vive pela fé e tem uma vida cristã, todos os detalhes contam. Quem você é, o que você faz, o que você fala, com quem você anda. Cada pessoa que entra na sua vida tem uma interferência na sua vida, de forma positiva ou negativa, e essa pessoa pode ficar o tempo necessário, porque se ficar a mais, ela pode atrapalhar os seus processos, né, com Deus. E se você ficar a mais na vida de alguém, você também pode atrapalhar, interferir os processos que Deus tem na vida de alguém. Por isso que
o movimento de contato com as pessoas e as comunicações que a gente tem, elas têm que ser extremamente obedecidas pelo que Deus, o Espírito Santo, coloca no nosso coração. Porque um interfere na vida do outro. E tudo que é demais faz mal, tudo tem que ter temperança. Se a gente vai ter contato com pessoas, a gente precisa ter o contato necessário para impactar a pessoa num certo ponto, até um certo ponto. Se a gente fica demais, a gente se mistura com a vida da pessoa. Daqui a pouco fica aquela projeção de tudo misturado. Você não sabe quando começa uma pessoa, quando termina outra, quem é você no meio da história. Você vê partes suas, parte das pessoas e tudo fica misturado. Aí não é legal. Porque cada pessoa que a gente interage, você vai ter a influência da pessoa na sua vida e você vai influenciar a vida dela. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando em Deus o que a gente tem que fazer, com quem conversar, com quem falar, onde a gente tem que estar, quais momentos a gente tem que interagir, quais não, qual o impacto que aquilo vai trazer na vida das pessoas. Tem momentos que, se você não se retirar, você vai se contaminar. Tem momentos que você pode se prejudicar. Tem momentos que aparentemente, né, são bons, mas espiritualmente não. E Deus vai te mostrar. A gente pensa em regras, né? A viúva, ela não foi lá num lugar onde era dominado por homens e seguiu regras de homens. E eu falo isso até como coach, porque eu trabalho com isso, né? Atualmente, eu trabalho desenvolvendo pessoas para planejamento, para habilidades e para que a pessoa tenha um bom desempenho profissional. Mas, como cristã, olhando esse ponto, a gente tem que entender o que é o sobrenatural que domina sobre as habilidades humanas, sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você se desenvolve e faz. Então, nesse caso, ela não foi lá em algum outro lugar e falou: o que eu posso fazer? Me dá aí alguma função para que eu trabalhe e viva. Não, ela foi direto na fonte, direto diante de Deus. E lá ela falou: Senhor, o profeta, eu tô aqui, meu esposo serviu ao Senhor, ele morreu e agora não tem como pagar minha dívida. E aí ele falou: o que você tem aí? Tenho azeite. Então vai lá, empresta a vasilha dos vizinhos, enche os azeites, fecha sua porta, você e seus filhos, e aí o milagre vai acontecer. Enche as vasilhas, venda e viva do resto. Ou seja, você vai conseguir suprir suas dívidas através de um milagre que Deus vai colocar nas suas mãos. Claro que aqui a gente pensa que entre o que é humanamente possível de ser feito e entre o que é espiritual, o jorrar podem ter várias aplicações e significados diferentes. Quando a gente pensa na nossa vida, é claro que hoje, se você pensar pegar um azeite e orar, o azeite, vender um azeite que está jorrando, não é algo que humanamente seria literalmente possível de ser feito, mas significa que o que você tem aí nas suas mãos de habilidades podem começar a gerar e dar frutos e jorrar na sua vida. Não despreze os pequenos começos, não despreze os milagres que podem acontecer, porque os milagres de Deus acontecem na nossa vida. E quando a gente pensa sobre fechar a porta, pensa que o que é seu e entre você e Deus é entre você e Deus. E quando as pessoas sabem dos planos que você tem de sonhos, lembre-se de José. Ele contou os sonhos aos irmãos, por isso eles ficaram com raiva e rasgaram a túnica de José, venderam ele como escravo. E no fim, acabaram colaborando para que ele fosse parar diretamente no local onde o milagre aconteceu na vida dele. E aí, quando ele foi governador do Egito, ele pôde suprir a fome, né, de todo aquele povo dos irmãos e o sonho aconteceu. Então, pense que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não sei qual é o seu contexto, não sei o que você vive hoje, mas tenha certeza que Deus tem um plano para isso. E qual é a sua obediência nesse ponto? O que você tem feito? O que você hoje em dia busca pela presença do Pai? O que você faz dia após dia para que isso aconteça? Às vezes a gente tem situações ao nosso redor porque a gente não tem compreensão, né, do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas se você pensa aí no azeite, qual é o seu azeite de hoje? Qual é a sua função? Todo mundo tem uma função para fazer enquanto estivermos aqui. A gente não pode virar e falar: eu já fiz muito, agora eu não faço mais. Não, enquanto estivermos aqui, estamos trabalhando, estamos agindo para que Deus possa fazer milagres nas nossas vidas todos os dias, em vários contextos. Então, aqui a gente viu no texto, ao final: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto.
que você possa colocar diante de Deus e saber que existe uma palavra liberada sobre a tua vida. A Bíblia é uma palavra viva em que Deus coloca aqui para que a gente tenha comunhão com Ele e viva dos milagres que ela traz. E que a gente possa ter aí a comunhão, a salvação, e pela fé e pela graça, viver milagres todos os dias. E nesse contexto, saiba que você tem uma palavra de prosperidade. Pega o que você tem nas suas mãos, entregue ao Senhor esses planos, saiba que Ele vai te dar uma estratégia com o que você tem. Feche a sua porta, empresta as ferramentas necessárias para o que você vai fazer e viva o milagre. Se acerte, né? Ajuste seus caminhos, pague as dívidas nos contextos em que você precisar, se acertar com pessoas, perdoar, pedir perdão, se alinhar, modificar hábitos e comportamentos, ou seja, tudo que não está legal, ajuste na sua vida, para que ao final você possa continuar, você e sua família, vivendo do resto. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.